Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, segunda-feira, 28 de outubro, 11 horas e 35 minutos agora. Vamos aos destaques de hoje. Um morto e 14 feridos. Enterrado jovem vítima de uma descarga elétrica durante um jogo de futebol em Gravataí, na região metropolitana. Ao vivo, nós vamos ouvir um especialista em raios para saber o que fazer durante uma tempestade. E a Estael Cias atualiza a previsão do tempo para a semana no Rio Grande do Sul. E atenção! Tem mais temporal e risco de enchente nos próximos dias e também tempestade de raios. Outro fenômeno no final de semana foi a queda de um meteoro aqui no estado. As imagens foram em Taquara. E em Viamão, um homem é morto ao tentar fugir de um assalto. E aqui em Porto Alegre, 3 meninos de 11 e 12 anos foram apreendidos por vandalismo em uma escola. Olha o que eles fizeram no refeitório do colégio. Em seguida, outras informações. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E a gente começa falando sobre a maior corrente de solidariedade do Brasil, o Teleton, que mais uma vez superou a meta. Foram arrecadados mais de 32 milhões de reais. Uma maratona que uniu o país. E eu tive o privilégio de acompanhar tudo de pertinho e representar, é claro, o Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar. Eu estou em São Paulo, nos estúdios do SBT para a Maratona de Solidariedade do Teleton, esse importante evento realizado já há tantos anos pelo SBT em parceria com muitas instituições, com empresas, com a própria imprensa e mais que isso, a parceria com o povo brasileiro. O DNA, né, a alma do Teleton é algo fora de série, cara. Eu me emociono muito e fico muito feliz em poder fazer parte, nós todos, não só eu, você de casa que ajuda, faz parte da família da ACD. Eu acho que todo mundo que fez a sua doação é de alguma maneira um herói, sabe? Porque você está olhando pelo outro, você está cuidando do outro, porque ninguém vive sozinho, a gente não faz esse mundo acontecer sozinho, a gente precisa do outro. Agora já são quase 4 horas da tarde, instantes já devem me chamar para ir para o palco. Enquanto isso, a gente aguarda aqui no Estúdio 6, nesse corredor que leva então até o palco principal. Vamos, Oi? já deu horário, vamos representar o Rio Grande do Sul. Vamos? Já está na hora. Só 2 minutinhos. Então, viu só, eu falei que ia começar. Vamos lá. Ele Vamos já tá representar aí. o Rio Grande. Diretamente do SBT do Rio Grande do Sul, André Rá. Vem pra cá, André! Nosso amigo gaúcho! Na ACD de Porto Alegre, ela foi construída com recursos todos do Teleton. Olha a importância do que O está André me disse acontecendo isso aqui. agora, lá na coxinha. André me disse que só com os recursos do Teleton construíram o que existe de melhor lá no Rio Grande do Sul. Tá vendo? Graças a vocês tem uma ACD no Rio Grande do Sul. Mais música e vai cantar agora pra gente Gustavo Mioto. Se a cidade falar que me viu sofrendo é mentira, não acredita. Bota pra subir, gauchada! A importância é da gente sempre poder estar ajudando. Vocês sabem que você que precisa da ACD sabe da necessidade do Brasil todo poder ajudar. Quero aqui, através do meu trabalho, através da minha voz, pedir para vocês, todos aí de Porto Alegre, que estão conectados com a gente precisa de vocês. E você ainda pode doar através do site teleton.org.br ou pelos telefones. Olha, é muito simples, gente. Olhem aí na tela. 0500 123405 para doar R$5. Para doar R$20, 0500 12340520, né? Doar R$20. Tá aí. É bem simples. 0500 12340520, doando R$20. Ou pode doar R$40 do mesmo jeito. 0500 12340540. E, gente, olha só. Para essa doação por esse número vai só até a meia-noite. Mas durante todo o ano as doações podem e devem ser feitas, inclusive, aqui na ACD em Porto Alegre, que, como eu disse lá no programa do Teleton, ela
foi construída com recursos integralmente da doação de todos vocês. Eu estava fazendo um cálculo. Vejam só, no Rio Grande do Sul são 12 milhões de pessoas, dividido por 5, que são mais ou menos o número de integrantes de uma família. Se cada família, não é cada cidadão gaúcho, se cada família doar R$5, são 12 milhões de reais. Isso é muito dinheiro. R$5 por cada família. E uma coisa importante que eu aprendi durante toda essa convivência com a ACD e mesmo lá no programa, hoje tem uma preocupação muito grande. O número de jovens com AVC, que é o acidente vascular cerebral, vem crescendo muito. Então não é só aquela pessoa de meia idade para cima. Os jovens estão com AVC. Tem um caso de um rapaz aqui em Porto Alegre de 22 anos que teve um AVC, ficou com sequelas gravíssimas e está lá fazendo o tratamento. E aí eu perguntei, mas por que isto, né? Por que estresse, a correria do dia a dia, má alimentação e outras coisas mais? Então, por isso que é importante a gente, primeiro, usar esse momento para conscientização e mais que isso, ajudar, colaborar com R$5. Vai estar ajudando muitas pessoas nesse trabalho belíssimo que é feito pela ACD em todo o Brasil, especialmente aqui na nossa capital dos gaúchos. Muito bem, agora 12h30. Que horas são agora? Meio-dia. Deixa eu botar a hora certinha, 12h41. E você vai... Não, são 11h41, perdão, 11h41. E você vai ver ainda hoje todos os detalhes do raio que caiu durante um jogo de futebol e matou uma pessoa em Gravataí. E nós sabemos que aqui o Rio Grande do Sul, no Brasil, somos campeões em queda de raios. Então nós vamos ter muitas orientações a respeito desse assunto. O enterro foi hoje, um jovem rapaz com uma filha pequena. Em seguida, todos os detalhes. Mas antes, fique com este meu recado. Para acabar com as dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes, você precisa de Varicel. Veja esse recado. Você sente dores e cansaço nas pernas? Tem um jeito de aliviar tudo isso. Varicel. Com uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas provocados pelas varizes. Em Varicel, você pode confiar. Varicel. Pernas novas todo dia. Viu só? Com apenas uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas que tanto incomodam. Varicel aumenta a resistência vascular e melhora a circulação do sangue. E para ter resultados ainda melhores no alívio dos sintomas das varizes, use também Varicel Creme. Com Varicel Fito e Varicel Creme, suas pernas vão ficar aliviadas e muito mais leves todos os dias. Milhões de pessoas já se beneficiaram com o uso de Varicel. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil. Agora, preste atenção. Ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Varicel. Varicel, pernas novas todo dia. Muito bem, depois desse meu recado, agora vamos falar do final de semana de Brasileirão com vitória para embalar a semana Grenal, que olha, promete e promete muito. Débora de Oliveira. Oi, Débora. Voltei, André. Que saudade tua. Eu Quanto tava tempo, com hein? saudade, matei um pouquinho no sábado. Fiquei tão orgulhosa de te ver lá no Teleton. Acho tão importante, né, que os gaúchos tenham voz através de uma pessoa que a gente admira tanto, que tem tanta credibilidade e que pode fazer com que muita gente colabore, né, daqui do nosso cantinho do Brasil. Representar não foi fácil. Eu tenho 33 anos de jornalismo, 28 de televisão e é sempre uma responsabilidade muito grande. Mas eu não posso deixar de destacar uma coisa, o carinho de todos vocês, o apoio de todos vocês aqui, né, toda a equipe que me acompanhou, o Danilo, o Léo Bonesso, nosso cinegrafista Mazzoni, o pessoal da equipe de apoio aqui em Porto Alegre, sabe, o carinho de cada um foi essencial para que porque aqui nós não temos o André indo ao Teleton, né? Todos nós indo ao Teleton. Eu fui com um peso assim nas costas, carregando todo mundo comigo. Mas foi muito bacana. Eu tenho certeza que muitos gaúchos se sentiram ali representados por ti e fizeram parte dessa corrente maravilhosa do bem. Estava assistindo no sábado quantas histórias, né? Quantas famílias que tinham tudo para se entristecerem, né? Com as limitações e acabam usando aquilo ali como força e como exemplo para tantas pessoas saudáveis que não valorizam, né, a mão que se mexe, o braço que ergue, o se levantar da cama todos os dias. Não, aquela menininha que eu beijei, ela estava no palco e ela
muito pequenininha na cadeira de rodas, numa felicidade. Ela esticava o rostinho para eu dar um beijo nela. A gente mostrou há pouco na reportagem. Aí ela esticava o beijinho, eu dava beijo, ela continuava querendo mais beijo. Assim, uma coisa muito querida. E a felicidade das pessoas que estavam lá, dos familiares que estavam ali acompanhando as crianças. E mais que isso, né, Débora? Ver o resultado, como eu vi semana passada visitando a ACD. Aí, ó, daqui a pouco a gente vai ver o momento dessa menininha. Em seguida, eu me abaixo e ela fica agarrada assim, recebendo aquele carinho, quietinha, mas pedindo mais, assim, me segurando, querendo mais aproximação. E aí eu fui na ACD essa semana em Porto Alegre e fiquei, assim, impressionado com esse trabalho que eles fazem e com a felicidade dos pacientes que por lá passam, sabe? Então, por isso que é importante, eu disse, se cada família gaúcha doar R$5, são 12 milhões! Olha a carinha dela. Famílias e realidades transformadas, né? Graças à doação de todo mundo. Pessoal, sei que muita gente... Será que vai mesmo? Vai! Essas famílias são a comprovação, essas crianças são a prova, né? Olha que coisa mais mimosa! Também fiquei emocionada que tu tava lá no palco com o Gustavo Mioto, que eu sou fã, né? Eu chamei ele. E tu sabe cantar as músicas dele? Não Ai, André, te peguei! Né? O mais importante ali não era cantar, era doar. Ô, André, eu falei que eu só ia voltar a trabalhar com Vitória. Mas né? eu tô muito sabe que eu tava preocupado? aconteceu semana passada. Eu fui para São Paulo preocupado com a dupla Grenal, porque eu disse, poxa vida, eu quero voltar com um resultado positivo desses dois aí. E deu certo, porque assim, ó, deu. Chega de gol sofrido agora, eu quero mais saber de gol sofrido. E chega de lamentar também, né? Passou, não venceu o campeonato, página virada. Vamos pro Grêmio, então, que ontem fez 3-0 em casa, né? Tinha que recomeçar de alguma maneira, né? A gente tá vendo aí os gols que foram decisivos e importantes, não só por os 3 pontos conquistados no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, voltar a brigar pela ponta de cima da classificação, mas principalmente para a retomada, né? A gente sabe a qualidade do grupo, tudo que pode ser buscado através dessas competências aí, a gente viu aí o gol do Cebolinha e se frustrou, como todo o elenco, com aquele resultado lá no Rio de Janeiro, mas sabe que a realidade não é essa. Então, imediatamente precisava se reerguer. A gente viu a dificuldade que o Inter teve depois do tropeço na Copa do Brasil e de ter perdido o título na final, o quanto o Inter demorou para recuperar a autoestima. Então, era importante que nesse jogo o Grêmio já conseguisse isso. Mas o Renato foi taxativo. Taxativo, prometeu e disse que vai cumprir. O Grêmio vai classificar para a Libertadores do ano que vem. Bom, o Internacional 3-2 contra o Bahia, lá do Roger Machado. Eu já levei um susto também, né? O Inter abriu uma vantagem e depois, olha, precisou vencer no finalzinho, mas foi importante. Sabe por quê, André? Porque teve gol, André, de um jogador que cada vez que ele faz gol, tu dá um show. Só que não. Teve 2 gols do Guerreiro, André. 2 gols. Legal, mas isso é pro Jeremias, né, comigo? Não, o Jeremias. Agora transferiu pra mim essa história. Não, agora é o Jeremias. Não, o Jeremias é uma coisa, André é outra, um programa é uma coisa, o outro programa é outro, então a gente dança num e dança no outro. André. Aí, já é agora. Claro, tá tocando a música. Ó. Vamos lá. Tá? Me ajuda? Vou te ensinar, então. Ergue uma mão, ergue a outra e daí baixa e levanta. Tá? Isso é dança? Aí mas mexe ali o quadril, né? Essa é a dança da motocicleta. Agora, assim, não exagera. Aqui, ó. Tá. Assim até tudo bem. Agora ficar rebolando não dá, né? Pô. Que dificuldade que eles têm pra dançar, hein? Vocês são um fiasco. Tem que estar com uma roupa própria, né? Não é assim, de sapato e tal. Não, eu vou levar vocês pra uma aula de dança. Tá não bom, tem outro jeito. E ó, não esquece a buzininha aí, Douglas. Eu falo sempre pra Criação Motors, tá bom, André? Eu tô de volta, nossa alegria de sempre no campinho. Até daqui a pouquinho. Muito bem, 11h49. E você vai ver ainda hoje, um homem é morto ao tentar fugir de um assalto em Viamão. E vai ver também aqui em Porto Alegre, 3 meninos de 11 e 12 anos foram apreendidos, eu vou repetir, 11 e 12 anos, apreendidos por vandalismo em uma escola. Olha só o que fizeram, gente. Olhem o que fizeram nesta imagem. Acreditem numa coisa dessas? Acredita nisso? Isso foram crianças que fizeram 11 e 12 anos. 11 e 12 anos. Olha a trabalheira. Destruíram o que puderam dentro dessa escola. Destruíram o que puderam. E alimento, gente. Nos dias de hoje, tanta gente precisando, tanta criança passando fome pelas ruas, e esses 3 foram aprontar isso daí. Viram o que eles fizeram? Vamos botar aí a imagem de novo.
Dentro do refeitório, bagunça geral, tiveram que fazer limpeza. Crianças de 11 e 12 anos. Isto é inadmissível, inadmissível. E aí a gente fica perguntando, primeiro, o que faz uma criança ter uma atitude como essa? A primeira coisa. E a segunda, o que fazer a partir disso? O que fazer? Onde é que a gente está errando? Onde é que as famílias estão errando? Onde é que estão os princípios, aqueles princípios básicos que a gente tinha de comportamento, princípios, coisas simples às vezes, parece que a gente está aí perdendo. E mais que isso, vendo fatos e atitudes como essas que são muito graves para uma criança. Ah, sim, André, mas é uma criança, né? A suspeita, é importante deixar claro, a suspeita sim é que sejam alunos, tá? É suspeita. Mas foi, né? Temos aí a imagem que mostra o que foi feito dentro dessa escola. Então, é isso que a gente fica pensando, né? O que fazer a partir de agora? Onde que nós estamos errando? Porque isso é um erro da família também, mas não só da família. Eu acho que todas as nossas atitudes fazem a gente chegar a atitudes como essa, né? O que fazer a partir de agora disso? Sendo de fato crianças que fizeram esse estrago todo dentro de um lugar que é um lugar de educação, que é um local de ensinamento, tá? Então isso faz a gente refletir sim. Ah, mas André, mas são crianças? Pois é. E aí como lidar com as crianças num momento como esse, que tem uma atitude como essa? Então é muito questionável isso, é muito importante para uma reflexão e daqui a pouco a gente traz mais detalhes a respeito deste caso. Muito bem, 11 horas e 52 minutos agora. – 27 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Foi enterrado hoje de manhã o homem que morreu na queda de um raio. Queda de um raio, gente. Vejam só o perigo. Isso foi num campo de futebol aqui em Gravataí, na região metropolitana, ontem por volta de 9h30 da manhã. Outras 14 pessoas ficaram feridas. Os detalhes da reportagem da Bruna Osterman. O tradicional jogo de futebol entre amigos não podia ter terminado pior, no hospital. A partida entre dois times amadores de Gravataí começou na manhã chuvosa deste domingo e foi interrompida por um raio. Então, uns 10 minutos de jogo rolando, deu um clarão e um barulho bem forte. Aí o pessoal ficou meio zonzo, né, meio tonto. E aí quando eu abri os olhos, eu vi, sim, a galera toda no chão, né? Um monte de gente no chão. 2 jogadores estavam inconscientes. Um deles voltou a ficar lúcido ainda no local. Valdenir Massaia, de 27 anos, não acordou. Luiz, que é bombeiro civil, tentou reanimar o companheiro de time. Comecei a fazer a compressão nele, até vir um carro, e o carro pegaram o carro, coloquei ele dentro do carro, né? Iniciei a compressão até o hospital. Já havia iniciado e continuei a compressão até o hospital. Esta foi a segunda vez que a equipe amadora jogava neste lugar. O local fica em uma área descampada do interior da cidade. Testemunhas relatam que chovia fraco no momento do incidente. 15 pessoas que estavam no campo foram encaminhadas ao Hospital Dom João Becker. Foi preciso restringir o atendimento na emergência somente para casos graves durante parte do domingo. A vítima chegou desacordada e a morte foi confirmada aqui na instituição. Parada cardíaca, queimaduras nos locais onde entrou o choque elétrico, né? Assim como um choque elétrico comum de tomada, de fio energizado. Ferimentos de entrada e de saída, como a gente fala, né? Massaia havia entrado recentemente no time que costumava jogar todo domingo de manhã. Ele deixa a esposa e uma filha. O corpo do operador de máquinas vai ser enterrado na tarde desta segunda-feira. A gente fica impressionado. Só corrigindo, eu falei agora de manhã, não, o enterro vai ser agora à tarde. Ele que jogava futebol, aqueles futebol de várzea de fim de semana, que é o Rosário Central de Gravataí, esse time. E agora eu quero conversar com a Estael Cias, porque olha só, quase 8.000 raios caíram na região central aqui do estado, na região da fronteira e também ali na campanha nesse domingo. 8.000 raios. Esse levantamento é da Rede Integrada Nacional de Detecção de Descargas Atmosféricas, o RINDAT Brasil. E tem alerta, né, para mais tempestades de raio nos próximos dias. Estael, o que acontece aqui no Rio Grande do Sul? Aliás, o Brasil inteiro, de um modo geral, tem uma incidência muito grande de queda de raio, Estael. Pois é, André, bom dia para quem está em casa. A gente fica realmente chocado porque a gente faz alerta, a gente faz previsão e quando isso resulta, principalmente em mortes, isso nos abala bastante. Verdade.
E o Brasil é um dos campeões em raios no mundo, porque nós temos grande parte do território nacional num ambiente tropical, então nós temos ar quente, formando tempestades, e a alta frequência de tempestades favorece os raios. Importante, André, falar que são quase 80 milhões de raios por ano, uma média aí de mortes aí de mais de 100 casos por ano no Brasil. E mais, os raios eles se formam muito antes da chuva começar a acontecer. Então, o que acontece muitas vezes é que a pessoa vai jogar um futebolzinho na rua, às vezes está no campo trabalhando na lavoura, que tem a maior incidência de mortes é no campo, na área rural, principalmente aqui no sul do Brasil. Então, não começou a chover, acha que vamos ficar mais um pouquinho na rua. E não, mas o raio ele se forma dentro da nuvem antes de começar a chover, porque as nuvens chegam a 8, 10 quilômetros de altitude, isso é que a gente tem que imaginar. Isso aí, eu só quero chamar a atenção para essas imagens que a gente está vendo. Isso não é imagem de arquivo, não. Isso é imagem aqui de Porto Alegre. De ontem, né? De ontem. Isso de ontem. Então, é constante isso e muito forte. Estael, teve há pouco tempo aqui em Porto Alegre, o aeroporto Salgado Filho foi fechado. Tem uma determinação aí, junto com os sindicatos dos aeroviários, que quando começa uma incidência muito forte de raios, aqui o único aeroporto do Brasil que fecha é o de Porto Alegre. Tem uma decisão judicial. Então, e um funcionário, um prestador de serviços, ele ficou mal, não morreu, mas ficou mal. Isso foi há poucos dias aqui no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Tivemos esse caso ontem dos jogadores de futebol. 14 ficaram feridos. Sim, 14 ficaram feridos. E um morreu. Então, assim, o que a gente tem que cuidar? Qual é a orientação que a gente tem que ter? O cuidado que a gente tem, a orientação que a gente pode dar para as pessoas? Primeiro que recém começou a temporada de tempestades e com alta incidência de raios. Então, acho que esse é o primeiro momento. Ficar atento aos alertas. Quando começar, como a gente fala no popular, né, se armar o temporal, já é um momento de risco. Não tem que esperar chover para buscar se proteger. Os raios eles se formam dentro da nuvem, dentro do processo de formação já da nuvem de temporal. Então, antes de começar a chover, já é o momento das pessoas buscarem abrigo. Jamais embaixo de árvores, jamais, porque o raio ele vai procurar o caminho mais curto de chegar ao solo. Então, áreas descampadas, o ponto mais alto é o ponto de maior risco. Pois é, vamos conversar agora, hoje Estael. temos especialistas aqui. Nós temos um especialista justamente para nos ajudar a compreender e mais que isso, até a gente se cuidar, porque eu fiquei surpreso quando conversei com ele, é que a gente tinha aquela ideia de que dentro do carro era seguro, mas não é bem assim. Por isso a gente vai conversar aí, a Bruna está junto com ele, que é o Guido Potier, que vai nos ajudar a compreender esse fenômeno, né, Bruna? Um entre tantos mitos aqui que o pesquisador acabou desmitificando a respeito dos raios. Bom, ele estuda as descargas elétricas atmosféricas há 25 anos, então também acompanha essa evolução, o caso do carro. A gente já vai falar, mas antes acho que vamos abordar a questão aí dessa morte, né? Infelizmente, desse jovem de 27 anos. Pesquisador, eu queria entender o que pode ter acontecido ali para uma pessoa morrer e 14 ficarem feridas. Qual foi a dinâmica que se deu ali? Essa que foi atingida não diretamente pelo raio, sempre por uma parte desse raio, ela que foi a mais prejudicada. Os demais, eles sofreram aquilo que nós chamamos de tensão de passo. Como era um tempo que estava chuvoso, chuva fraca, apesar de ser chuva fraca, não quer dizer que não vai ocorrer raios, né, como a própria Estael já colocou, esse campo úmido, ele se tornou como se você estivesse pisando numa chapa metálica eletrizada. Então, é como se estivesse passando uma corrente de alta tensão nessa placa. Então, essas outras pessoas que tomaram um choque, que acabaram caindo no solo, algumas até tendo uma reação um pouco maior de dano no organismo, né? Mas esse, infelizmente, que foi atingido por raio, infelizmente, ele pode-se muitas vezes ser salva, mas é que as pessoas têm medo quando a pessoa cai no chão e não toma nenhuma atitude. Na hora que aconteceu o raio, a pessoa correu, 3 segundos no máximo, corre ali, massagem cardíaca e respiração boca a boca, que muitas vezes consegue reverter o quadro. As pessoas têm medo daqui a pouco de tomar um choque e ao entrar em contato com aquela pessoa que foi atingida. Isso, mas não acontece. Isso não acontece. Bruna? Fala, André. Estamos ouvindo. Eu quero mostrar uma imagem, não é raro acontecer isso que aconteceu ontem aqui em Gravataí. A gente tem uma imagem, isso já aconteceu no Brasil, inclusive, mas a gente tem uma imagem aí na Jamaica. A gente vai mostrar, aconteceu, foi em setembro agora. Olha o jogo acontecendo, o primeiro raio ali, já viram que um jogador abaixou? Olha ali na parte de trás ele aqui, ó. Olha ali, ó. 2 atingidos ali. E foram mais atingidos, na verdade.
Então é assim que acontece. Vejam que é instantâneo e parece, Stael e professor, que ela se espalha pelo campo, ela atinge um raio, não é um ponto específico. É isso que as pessoas têm que dizer, que o raio ele cai na vertical, mas ele tem um espalhamento horizontal. Muitas vezes chega a 5 quilômetros, é uma distância muito grande, né? O professor pode nos confirmar aí. Então não é só o ponto da descarga, é toda aquela região, como ele bem colocou ali, como se fosse um condutor, uma placa metálica, onde se espalha toda essa energia aí. Exatamente. E é assim, quanto mais intenso é o raio, maior é o campo que ele atinge, né? O espalhamento horizontal, como você colocou. Exatamente isso. Professor, é importante, professor, acho a gente ter assim orientações bem objetivas para as pessoas, porque a gente vai ter, segundo a Stael, alguns dias aí de tempestades com raios, né? Com queda de raios aqui no Rio Grande do Sul. O que o senhor pode nos orientar? Dentro do carro é seguro ou não é seguro? Afinal, eu, pelo que eu sabia, dentro do carro era seguro e o senhor me disse que não. André, eu até comentei com ele, porque a gente foi até onde aconteceu esse incidente e é um lugar muito afastado da cidade, é um campo de futebol no interior, então, na verdade, não tinha nada ali. Possivelmente só teria os carros, só que naquele terreno tinha uma espécie de um galpão. Então eu perguntei pro professor assim, o que eles faziam? Eles deveriam ter ido correr para dentro dos carros? E aí que ele surpreendeu dizendo que não, que hoje em dia os carros não são os locais ideais para se proteger, né? Por quê, professor? E explicar também o que se faz se não tivesse aquele galpão ali. É assim, ó, se não tivesse o galpão, era ter saído o quanto antes daquele local, né? Esse seria o fato. Agora, a questão do carro, antigamente, André, nós, mais ou menos parelhos na idade aí, aqueles Cinca Chambord, aqueles Gordini... Tinha uma borracha no chão, que ia até o chão. Não, eles eram carros de metal, né? Era ferro, né? E uma anteninha e um rádiozinho, ou seja, o raio batia na antena, passava para o rádio, queimava o rádio e acabou. Então o carro ele agia como uma gaiola de Faraday, não tinha campo lá dentro para o raio caminhar. Hoje, os carros todos, 99%, todos eles são eletrônicos por dentro. Ou seja, você abriu espaço para que o raio possa andar dentro de um carro. Então, ficar dentro de um carro numa tempestade agora é risco de uma família toda morrer eletrocutada e queimada. Alerta importante. Agora, professor, outra alternativa, um pouco mais desesperada até, que o senhor estava comentando aqui anteriormente, é a pessoa se agachar e tentar não ser aquele ponto mais alto que a Stael estava mencionando. Exatamente, eu vou abaixar aqui, vou dar um pouquinho de trabalho pro rapaz ali. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Ó, tem que se abaixar como se fosse um tatu-bola, assim, se enrolar e segurar os joelhos. Posição fetal, né? Exatamente. Assim você cria assim, tipo, quase uma esfera, né? E aí não se cria um campo tão intenso ali, mas se cair num gramado úmido como aquele ali, infelizmente a pessoa também já vai acabar caindo de vez no chão, porque vai ocorrer aquela corrente elétrica subindo por uma perna e descendo por outra. Né? Professor, a gente vai mostrar o que aconteceu em janeiro aqui em Diadema, São Paulo, na Copinha, né? Que é a Copa lá de São Paulo, entre dois times e também teve queda de raio. Lá também, olha só, Atlético Mineiro e Água Santa jogando. 2 minutos. E olha só, a gente só viu o clarão, a gente vê o clarão e em seguida o jogador caído. Quer dizer, ontem de manhã não tinha raio, mas choveu, tinha chovido por volta de 9, 9 e meia. Deu até alagamento ontem. Mas pelo que eles falaram lá em Gravataí, sim, eles não ouviram raios. No momento do raio, era 9 horas da manhã. No incidente não tinha uma chuva muito intensa, mas antes desse momento, mais cedo já tinha chovido bastante e tinha sim alagado. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, que é o que eles disseram. Por volta de 9 horas, na hora que começou o jogo, caía uma chuva fraca, mas não tinha raio, não tinha relâmpago. Isso é o relato de quem estava no campo. E aí, de repente, veio o raio. Isso, é para isso que eu quero chamar a atenção. Mas não é que estavam os raios caindo, não. Tinha a chuvinha e, de repente, veio um raio que foi mortal. Então, é esse chamamento que eu quero que o senhor faça para que a gente, de fato, tenha muito cuidado. Quer dizer, não é nem esperar o primeiro raio, que pode ser fatal como foi ontem. Né? Exatamente assim, André. Sabe, quando começa a correr uma chuvinha fraca, nós não enxergamos a altura da nuvem que está, porque nós estamos aqui por baixo, a gente só encontra a base da nuvem. Nós não estamos enxergando o que está acontecendo acima dessa nuvem, né?
E aí, num caso desse aí, como ocorreu ali em Gravataí, é que a nuvem que estava ali era uma nuvem cumulonimbus, era uma nuvem que provoca raios. Então, naquele momento, vamos dizer assim, ó, foi falta de sorte ter ocorrido um raio naquele local. Muitas vezes as árvores em torno, elas colaboram a esse fato, entende? Então, ali foi esse o fator que veio gerar essa tempestade. A nuvem que estava em cima do campo naquele momento era uma cumulonimbus. Poderia ser qualquer uma outra nuvem, mas aquela ali, infelizmente, era cumulonimbus. Agora, professor André, Estel, enfim, qual é a orientação para quem pratica atividades e quer, enfim, não quer abrir mão de praticar essas atividades porque está chovendo? Porque, pelo que eu entendi, o ideal é, se começou a chover, evitar ir para um lugar muito aberto, descampado, também ficar dentro do carro. Existe uma orientação, além de, claro, tentar evitar? Olha só, o certo é assim, muita chuva ou pouca chuva, deu um ou outro raio que apareceu, a gente ouviu por ali por perto, para tudo e suspende tudo, transfere para outro dia. Agora, um fato importante que eu gostaria de salientar aqui é assim, enquanto prefeita da cidade de São Paulo, Marta Suplicy, ela fez um documento em que, em qualquer momento que houvesse chuva e possibilidade de ocorrer raios, esse evento era suspenso. Então, isso deveria se propagar para o Brasil todo. Professor, 2 perguntas rápidas. Ainda a minha dúvida, quem está dentro do carro na estrada, o que faz na hora do temporal? Porque ir para debaixo da árvore com o carro também não dá. Quero a sua resposta. Sim. E mais, os colegas querem saber, questão do avião. Ontem, quando eu chegava a Porto Alegre, eu percebia que eu enxergava raios e, mais que isso, a turbulência foi extremamente forte, inclusive teve que subir a equipe de resgate para salvar diversas pessoas que tinham, de fato, passado mal. E esse é um risco que a gente está sujeito aí, com muita turbulência nos próximos dias. Como é que o avião consegue? É um risco andar de avião quando tem uma tempestade de raios? Um pouquinho só, primeiro em relação ao carro, né? Se tiver numa estrada, procura um posto o mais próximo possível e estaciona e espera a tempestade passar. Mesmo com todo aquele metal que alguns têm, os postos de combustíveis? Não, ali não tem problema, geralmente o posto ele tem para-raios, tem boa, ali para eles é um risco muito grande atingir um raio ali, vai uma perda muito grande, né? E uma explosão, se acontece de cair um raio. Exatamente, mas em relação ao avião, eu posso dizer assim, ó, o avião atualmente, a tecnologia que envolve a construção de um avião, ela é suportável a qualquer tipo de raio. Só pode tirar o avião da segurança quando esse raio atinge o radar do avião. Aí sim o piloto ele perde, vamos dizer, a noção de como é que ele tem que navegar, e tem que ser por aparelhos, e tem que ser via a torre de onde ele vai aterrissar. Mas fora disso, o raio bate no avião, ele corre pela fuselagem. Eu nem preciso dizer, como pesquisador, eu viajo sempre com a máquina na janela para ver se eu consigo pegar um raio batendo ele consegue ter a asa. sorte, ele quer ter a sorte de pegar essa imagem. Sorte de pegar essa imagem, para depois dizer, olha, aconteceu e eu estou voando e não morri aqui, né? Professor, e dentro de casa? Claro, é um lugar bem mais seguro. Agora, existe uma orientação de que as pessoas tirem os objetos eletrônicos da tomada, isso é correto? O que se faz dentro de casa? E esse fator aí, eu tenho entrado em atrito com alguns pesquisadores que não aceitam isso, mas eu vou continuar batendo nessa tecla. É assim, ó, o raio bate na rede elétrica. Essa rede elétrica aumenta a tensão e vai em direção para dentro da casa. Se você tira as tomadas, tiram os eletrônicos das tomadas, a tensão vai chegar naquela tomada com velocidade e vai gerar faíscas. O que tem na frente de uma tomada, geralmente? É um sofá, uma cortina. Então, você tirando da tomada, essa faísca vai pegar na cortina, vai incendiar a casa e vai queimar a casa. Se você deixar o eletrodoméstico ali, ele vai queimar as placas do eletrodoméstico e pronto. Então, eu sugiro sempre não tirar. É preferível queimar os equipamentos do que queimar a casa. Deixar engatado na tomada mesmo. Porque eu já vi uma situação, e isso foi em experiência em laboratório, em
saindo faísca pela tomada em função da alta tensão que pega na rede elétrica. Que coisa, hein? Então eu sempre estou batendo nessa tecla aí, né? Professor, muito obrigado por sua participação aqui com a gente. Obrigado, Bruna. Bruna, não sei se mais alguma colocação, Bruna. André, eu só queria fazer uma última colocação, que ontem, quando a gente foi ali fazer as imagens, né, do local onde aconteceu esse incidente, eu até falei para os meus colegas aqui do SBT que eu não desceria do carro, porque eu tenho medo, eu tava com medo de ir naquele lugar, porque no momento em que a gente foi também estava chovendo. E aí eu queria que o senhor desmitificasse também uma questão, que é aquela história de que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Certo. Assim, quando a formação de um raio, sai um raio, eu vou bem simplesinho, né? Sai um raio de carga negativa da nuvem em direção ao solo. Sobe uma carga positiva em direção a esse raio. Quando os dois se conectam, se forma o primeiro raio naquele canal. Esse raio, então, terminou a trajetória dele incidindo na Terra. Ou seja, um raio atinge uma única vez um único lugar. E outros raios nesse canal, eles vão atingir aquele local. Mas você vai enxergar uma luz como se fosse um único raio. Aqui no Brasil já foram registrados 26 raios num mesmo canal. Fora do Brasil já chegaram a 42 raios no mesmo canal. Ou seja, quanto mais intenso o canal, quanto mais o estrondo do trovão for maior é a quantidade de raios que passaram naquele canal que nós enxergamos aqui como se fosse um único. Na verdade, são vários raios que estão ocorrendo ali. Professor, só me responde sim ou não. Um raio cai mais de uma vez no mesmo lugar? Não, vai cair uma única vez num único lugar. Mas vários raios podem cair no mesmo lugar. Outros raios podem ir ali, né? Não tem problema. Muito bem. É muito mais uma questão de semântica, de compreensão de texto, né, André, do que de fato ali mas mas continua valendo cuidado. Principalmente, Estael, obrigado, professor. Obrigado, Bruna. Professor. Principalmente na Estael, porque a gente vai ter um período de muita chuva, instabilidade e queda de raio. Exatamente. Dá para dizer queda de raio? Dá para dizer sim. É descarga elétrica, é uma transferência aí de energia negativa. Bom, você que está assistindo o jornal, preste atenção, porque a informação que a gente vai trazer depois de todos esses esclarecimentos que o professor Guido nos trouxe é muito importante. Primeiro, para hoje à tarde, segunda-feira, mapa aqui de queda de granizo, alto risco de granizo no Rio Grande do Sul, especialmente essas áreas aqui, é um mapa de índice de probabilidade de queda de granizo no Rio Grande do Sul, hoje, entre o final da tarde, noite e ainda a madrugada de terça-feira. Estas áreas da metade sul, onde o índice está mais para o vermelho, são as áreas de maior potencial. Então, pegando Zona Sul, Costa Doce, até mesmo trechos aqui da Grande Porto Alegre, Fronteira Oeste, e granizo de variados tamanhos. A gente não está falando daquele granizo miúdo, não. O risco de instabilidade hoje, de tempo severo, que a gente chama associado a granizo, é grande, final da tarde à noite. E sobre o Uruguai, então nem se fala. Uruguai, norte da Argentina, uma situação aí bem preocupante. Vamos para o mapa de temperatura, que eu quero ilustrar o que vai acontecer nessa semana e o que explica também esse quadro de alerta. Esse mapa aqui é para quarta-feira, dia 30. Calor, Estael. Vejam aqui Paraguai, 42, 44 graus, Paraguai. Norte da Argentina, 41, 40 graus. Noroeste do Rio Grande do Sul, marcas próximas de 40 graus. Então tem ar muito quente na atmosfera, chegando de norte e noroeste, em direção a todo o sul do Brasil. Esse ar quente que vai alimentar os temporais no estado e por isso, diariamente, nós teremos aí, ao longo desta semana, uma semana de muito abafamento e desconforto, uma semana favorável a tempestades aí que trazem não só a questão dos raios, que serão muito frequentes, porque esse tipo de tempestade associada ao calor forma a nuvem que o professor comentou, a nuvem cúmulo-nimbus, que chega a 8, 10 quilômetros de altura e tem uma alta incidência de raios e alto risco de granizo. Santa Maria, o que aconteceu em Santa Maria? Gente, atenção, quem está ligando a televisão agora, estamos falando, Estael chamando a atenção para queda de temporais essa semana, queda de granizo e também raios. Essa imagem que a gente está vendo foi em Santa Maria, acho que foi Soledade, né? No norte foi a 114 km por hora. 114 km do vento. E olha aí a região de Santa Maria, o que foi aquilo ali? Uma nuvem com uma base muito baixa, que é essa nuvem cúmulo-nimbus, muitas vezes ela tem a base baixa e acaba gerando aí esse vento mais forte. Gente, isso é Soledade ou é Santa Maria? Me corrija. Agora é Soledade. Antes era Santa Maria, agora é Soledade no norte do estado. Você vê, num estado com 500 e poucos municípios, nós tivemos ontem um com rajada de 114 km por hora. A rajada de vento, o vento geralmente ele é muito localizado, mas onde acontece, traz risco de danos. Hoje o risco é maior para a metade sul e leste do estado. Nos próximos dias se espalha mais esse risco de tempestade. Mas agora, eu não sei como é que está lá fora, se alguém puder me ajudar, se a gente tiver alguma câmera ao vivo. A gente tem sol agora em Porto Alegre, né? Há pouco tinha sol, pelo menos. Sol e nuvens. Sol e nuvens. Esse calor, a temperatura
temperatura vai subir agora de tarde. Vai subir. Aqui estava chovendo no norte do estado, essa chuva está se deslocando para o mar, lá para a região próxima a Santa Catarina, agora no final da manhã estava chovendo, essa chuva se desloca e tem outra área de instabilidade chegando do Uruguai que vai trazer esse granizo lá para a metade vai sul. uma, chega a outra. Exatamente. A equipe da Bruna tem imagem agora de externa para a gente mostrar como é que está o tempo em Porto Alegre, porque agora tem sol, mas já está muito abafado, tem bastante nebulosidade, mas tem céu claro aí em algumas partes. E que horas que vai mudar o tempo aqui para Porto Alegre? Olha, Porto Alegre hoje a situação é mais isolada. É hoje, calor mesmo. Se agora está 27 graus... a gente vai uns 32, 33. Lá nas Missões, acredito que vai uns 35, 36. Pedi para a produção botar um mapa de chuva aqui, que nós temos uma informação importante. A gente já falou de raios, já falamos de vento e granizo. Agora, uma outra situação... Tem mais ainda? Tem mais. Infelizmente, tem mais. Nós temos aqui uma grande preocupação também. Isso aqui é um mapa de previsão de chuva até 2 de novembro, concentrando aqui os volumes. Observe que as áreas coloridas. Aqui é a faixa central do estado, tá? Parece que tem uma linha mesmo aqui, né? A 290 aqui, atravessando a BR-290. Né? Para baixo, a gente tem uma grande concentração de volumes altos de precipitação, porque hoje nós temos temporais nessa metade sul. Amanhã também volta a chover, concentrando mais os volumes aqui. E na quarta-feira também. Por isso que eu mostrei aqui, tem muito ar quente aqui. O ar quente ele tem o papel de acentuar o risco de tempestades, mas as tempestades se concentram na metade sul. E como vai chover muito na metade sul, tem alerta aqui para riscos em Pelotas, por exemplo, Canal São Gonçalo pode ter uma subida rápida aí com esses volumes de 200, 250 milímetros. Rio Jaguarão, as lagoas aqui, Lagoa Mirim, Lagoa da Mangueira. O Rio Quaraí, também na região de Quaraí, Ibirapuitã, na região central, Rio Santa Maria. Então, esses rios aqui da metade sul do estado têm alto risco até metade da semana de uma subida rápida, porque vai chover muito, concentração de grandes acumulados nessas áreas. Então, metade sul, então. Metade sul e oeste. E essa chuva vai para a metade norte depois? Vai na segunda metade da semana, acredito que a gente tem aí. Pode chover nessa semana nas áreas da metade norte, só que vai ter uma característica diferente. A chuva isolada, chuva mais pontual e com temporais também. Na metade sul é que os acumulados são mais abrangentes e, por isso, com efeitos importantes sobre os rios. Recebi a informação que a Lagoa Mirim, Laguna Mirim, conhecida como Laguna Mirim lá no Uruguai, que a gente consegue ver no mapa, que é a lagoa mais abaixo. Sim, sim. Tá aqui a Lagoa Mirim, que é uma lagoa belíssima, que fica uma parte dentro do Rio Grande do Sul e outra no Uruguai. Diz que já está no limite máximo, sim, nível, o Uruguai vem por causa da chuva muito forte também aqui no sul, que desce, né? Desce. Rio Uruguai, por exemplo. Sim, e o Uruguai tem recebido instabilidade já há várias semanas, o Rio Jaguarão também. Então, essas áreas aqui, toda essa área de fronteira com o Uruguai, e o Uruguai também tem um quadro de alerta aí, pelo menos até mais grave, eu diria, até metade da semana, que é onde vai se concentrar esses maiores acumulados. A segunda metade da semana tem refresco, chove ainda no estado, mas aí já devemos ter a chuva se espalhando mais. Então, não dá para sair de casa sem guarda-chuva e tem que ficar atento aos alertas meteorológicos para, na medida do possível, e com guarda-chuva é importante essa orientação, porque se começa a fechar o tempo, tem que fechar o guarda-chuva por causa do risco de raio também. Exatamente, porque os raios nessa semana serão constantes. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado. E na quinta-feira aqui com a gente. Quinta-feira, mais informações, espero por boas notícias. Te cuida, Estela. Até quinta-feira. Até lá. Muito bem, vamos falar agora sobre a queda. Olha só, um fenômeno. Um meteoro, isto em Taquara, foi na madrugada de ontem. E a colega Bruna Osterman tem outras informações, porque este ano, e a Estael Cias, que ainda está aqui no estúdio comigo, não é a primeira vez que é visto de Taquara ou cai na região de Taquara um meteoro como este, né? E a Bruna Osterman tem outras informações, né, Bruna? A imagem, ela é espetacular. Imagem incrível, né? Foi registrada pelas câmeras de um observatório de Taquara, como você bem disse. De acordo com o professor Carlos Jung, que é o diretor dessa instituição, o objeto explodiu na fronteira do estado com o Uruguai por volta da 1h da madrugada de sábado para domingo. Somente esse ano, como você estava mencionando, André, já foram registrados 5 meteoros de elevada magnitude aqui no Rio Grande do Sul. Esse, registrado então na madrugada de domingo, se assemelha ao que foi visto já em abril. Os dois foram considerados os maiores que passaram pela Terra este ano. Espetáculo para quem conseguiu assistir. Para quem não estava ali ao vivo, tá vendo agora no SBT Rio Grande. Claro que sim. É bem isso. Claro que ver ao vivo mas não quer que vai poder ficar sentado. Ao vivo, né? Mas aqui a gente tá achando incrível também. Mas a gente vai certamente sempre mostrar aqui. Obrigado, Bruna. Bom, agora eu quero conversar com meu colega Marcelo Chemali, porque preste atenção nessa história aqui. 3 crianças, 2 de 11 e uma de 12 anos, fizeram isso que vocês estão vendo agora. Não é eles que estão limpando, não. Eles destruíram, né,
depredaram uma escola na Zona Sul aqui da capital. E a gente vai ao vivo até essa escola, a Escola Neuza Brizola, para saber outras informações do que aconteceu dentro desse colégio. Marcelo Chemali, boa tarde, Marcelo. Exatamente, André. Boa tarde para ti, boa tarde para quem acompanha o SBT Rio Grande. Nós estamos aqui no refeitório, aqui atrás a cozinha industrial da Escola Municipal de Ensino Fundamental Neuza Goulart Brizola, que fica aqui no bairro Cavalhada, na zona sul da cidade. Escola de turno integral, ou seja, alunos têm aula pela manhã e também à tarde, fazem todas as refeições do dia aqui nessa escola. E uma escola tem em torno de 400 alunos, uma escola muito bem querida por essa comunidade aqui do loteamento Cavalhada, mas que ontem à tarde passou por uma situação muito triste. A Guarda Municipal, André, durante rondas, percebeu que a escola havia sido invadida. Estava com pessoas aqui dentro e os guardas municipais fizeram a aproximação e encontraram aqui nesse espaço onde nós estamos agora já limpo, já totalmente recuperado de todo esse estrago que aconteceu ontem à tarde. O que essas 3 crianças, eu digo crianças porque 2 têm 11 e 1 tem 12, é um adolescente, 3 meninos invadiram essa escola e depredaram a parte da despensa. Olha, André, a lista é gigantesca da alimentação toda que foi jogada fora, foi depredada. São 30 dúzias de ovos, dá 360 ovos, 90 quilos de arroz, 30 quilos de feijão, também potes de goiabada, bolachas, biscoitos, também pacotes de massa, né, lentilha, enfim. Não, essa imagem aí que a gente está vendo aqui, Marcelo, a imagem que a gente estava mostrando aqui há pouco, assim, é inacreditável que crianças, 3, fizeram isso. Inacreditável, simplesmente inacreditável. Continua, Marcelo. Exatamente. Chama atenção justamente porque é uma depredação, é um vandalismo que não tem justificativa, André. Não fosse pelo fato de que 2 desses meninos de 11 anos são alunos dessa escola. E aqui ao meu lado está a vice-diretora, a professora Rita Azolin, que está há mais de 20 anos aqui na escola Neuza Goulart Brizola, uma escola que tem projetos pedagógicos, tem o envolvimento das famílias, das comunidades, André. Aqui, ó, um mosaico, todos esses mosaicos, por onde a gente passa a escola muito bem cuidada, André. Ou seja, as famílias, os alunos abraçam a escola com muito carinho, mas isso fugiu à rotina dessa escola, né, professora? Qual foi a reação? O que vocês perceberam quando chegaram aqui no refeitório, no local sagrado aqui da alimentação? São 3 refeições diárias. Como é que isso aqui estava ontem à tarde, professora? Boa tarde. Primeiramente, boa tarde. Nós estamos em choque, estamos muito tristes, né, com esse acontecimento lamentável que a gente não esperava, né, como foi falado, eu trabalho há 20 anos aqui na escola e é uma escola que é super bem cuidada, não tem quase problemas como, por exemplo, vidro quebrado, classe riscadas, e a gente tem vários projetos, né? Inclusive oficina de mosaico, né, que é uma medida, é um trabalho pedagógico para que eles valorizem o patrimônio. Então, quando a gente chegou aqui e viu o estado que estava o refeitório, os corredores, né, desse prédio, a despensa, a gente ficou em choque. A gente não consegue entender o porquê disso tudo. E o que disseram eles, hein? Professora, esse volume todo de alimento que foi estragado, depredado, daria para alimentar esses alunos e essas crianças por quanto tempo, professora? É possível fazer esse cálculo? Ainda está sendo feito o levantamento, né, exato, mas eu acredito que 1 semana ou 10 dias, né, porque os ovos, por exemplo, 30 dúzias de ovos iam ser usados para o almoço de hoje. Quando foi isso, Marcelo? Né? Então, que na segunda-feira sempre a alimentação no almoço é ovos, né, e estavam todos quebrados. Então, aí ainda a gente vai ver, né.
André, respondendo o teu questionamento, segundo a vice-diretora, no sábado à tarde, essas crianças, esses alunos acabaram, porque a escola fica aberta para atividades também aos finais de semana, esses alunos teriam pego as chaves aqui da despensa e no domingo à tarde teriam invadido aqui a escola sem autorização de ninguém. As famílias, né, professora, foram alertadas também quando a Guarda Municipal chegou, eles foram levados até o DECA e também a surpresa, a perplexidade dessas famílias com relação à atitude dessas crianças, né, professora? É só uma correção, a escola ela não fica aberta final de semana, tá? O que costuma acontecer é que eles entram para jogar bola na cancha, né? E aí a Guarda Municipal faz a ronda, né? Então foi isso que aconteceu, eles estavam aqui dentro da escola, não para um trabalho pedagógico, algum projeto. Entraram para fazer bagunça mesmo. Eles entraram aqui para jogar bola, né? E acabaram indo até o local onde estavam guardadas as chaves e pegaram as chaves pela janela no sábado. Marcelo, né? Professora, para a gente... Diga, André. Rapidamente, para a gente encerrar, para cumprir o nosso compromisso aqui de horário, o que vai acontecer com eles? Os meninos foram ouvidos, são crianças, não tem muito que possa fazer, enfim, mas como é que está essa situação? Eles estão onde? Olha, André, eles foram levados ao Departamento Estadual da Criança e do Adolescente, ouvidos pelos agentes da Polícia Civil, junto com as suas famílias, e depois liberados. 2 são crianças, não chegam a ficar à disposição de sanções aí junto às autoridades, e o terceiro de 12 anos, esse sim pode sofrer algum tipo de sanção. Agora, o que chama a atenção, apesar da escola ter todo esse amparo da educação, essas atividades que envolvem, 2 desses alunos aqui, os de 11 anos, têm dificuldades de aprendizagem, né, de acompanhamento do nível da escola e, portanto, eles vão ter um olhar muito mais próximo agora a partir desse episódio, junto com as suas famílias e também junto com a área pedagógica da escola e da Secretaria de Educação Municipal. As aulas foram, hoje, as aulas para algumas turmas foram suspensas por conta da falta de alimentação, mas para finalizar, professora, a escola já, a partir de amanhã, já tem a alimentação disponibilizada para todo mundo. Sim, amanhã de manhã vai ter aula, né? A gente vai conseguir organizar o almoço, né? E essa questão, então, ela está no Conselho Tutelar, né? Agora à tarde, a orientadora da escola vai fazer uma reunião, vai até o Conselho Tutelar, né, para ver quais são as orientações. Nós vamos seguir as orientações do Conselho Tutelar, as orientações da Secretaria Municipal, né? O que podia ser feito já foi, né, já foi encaminhado. Então é assim que está. Tá certo. Né? Exatamente, Joana. É bastante preocupante, fica a cargo do Conselho Tutelar. A partir de amanhã a escola já deve ter todas as refeições aqui para disponibilizar para os seus alunos. Obrigado, Marcelo. Obrigado. É preocupante, sim, imagina. Crianças já fazendo isso. E agora, vai olhar dentro de casa, tem que se olhar com atenção, porque muitas vezes, na maioria, já começa dentro de casa o problema, né? Muito bem, 12h27 minutos agora. E você vai ver ainda hoje aqui em Viamão um homem é morto ao tentar fugir de um assalto. O SBT Rio Grande volta em instantes. Fica aí, ó, que é rapidinho. Muito bem, estamos de volta com o SBT Rio Grande, 12h31 minutos, 32. 12h32 minutos agora. Bom, eu quero falar com quem busca mudança de vida. Você precisa fazer um curso técnico, profissionalizante? Então, preste atenção. Eu apresento um a vocês. Grau Técnico. A maior rede privada de ensino técnico do país que acabou de chegar a Porto Alegre. A Jaciele conta pra gente como funciona, né, Jaciele? Então, são 50 unidades espalhadas em todas as regiões com os cursos mais procurados, como enfermagem, radiologia, administração e análises clínicas. Além disso, temos uma agência que ajuda você a voltar ao mercado de trabalho. Conheça um pouco mais do Grau Técnico. Seu futuro profissional depende de você. Escolha o Grau Técnico. São mais de 20 cursos com os melhores professores, laboratórios e uma estrutura completa. Pense no futuro. Faça Grau Técnico. E hoje tem promoção especial. Ligue agora e garanta 50% de desconto na matrícula, material didático grátis e 2 camisetas.
Promoção de novo, Jaciele? Pois é, a promoção vale nos próximos 10 minutos. Então, liga agora, pensa no futuro, faça grau técnico. Atenção para essa notícia aqui. Olha só, um homem foi morto a tiros aqui em Viamão ao tentar fugir de um roubo de carro. A que ponto que a gente chega? O crime aconteceu na noite de ontem. Os detalhes na tela. As viaturas da polícia e as fitas de isolamento indicavam o local do crime. Foi no começo da noite deste domingo que os vizinhos da rua Lisboa, no bairro Santa Isabel, em Viamão, se depararam com a violência. Moradores da região ficaram com medo de falar do caso. As testemunhas disseram à polícia militar que as vítimas tinham saído desta loja de peças para motocicletas, atravessaram a rua e entraram no carro que estava neste ponto. Foi quando um outro veículo onde estavam os criminosos surgiu nesta direção. O motorista percebeu que seria alvo de assalto e acelerou em marcha ré para fugir do local. Mas os bandidos atiraram e balearam os dois homens. E depois disso, fugiram sem levar nada. Luciano Leistvais, de 49 anos, foi levado às pressas para o hospital de Viamão. Mas ele já chegou à emergência sem vida. Os colegas estavam de luto. Luciano trabalhava como vigilante do hospital. A delegada que investiga o crime acredita que os bandidos escolheram as vítimas por acaso. Com relação aos indivíduos, o carro que foi utilizado por eles, né, já foi apreendido, era um veículo Celta que estava em situação de roubo, já foi localizado ontem mesmo, provavelmente eles queriam até esse outro veículo, que não era um veículo muito visado, né, para continuar praticando outros roubos na região, e todas essas possibilidades ainda estão sendo investigadas. O amigo de Luciano, que também foi atingido pelos disparos, acabou socorrido. Ele já ganhou alta do hospital, mas ainda não prestou depoimento na delegacia de polícia. Os investigadores devem estabelecer o raio de ação dos assaltantes ainda hoje. Uma varredura em câmeras de vigilância da região e dos bairros mais próximos pode ajudar na identificação de suspeitos. Já temos acesso a algumas imagens que, obviamente, né, pelo interesse da divulgação, não estamos divulgando pelo interesse da investigação no momento. Queremos dar uma resposta para essa família, né, que perdeu o seu familiar. Você já tentou parar de fumar várias vezes e não conseguiu? Isso é mais comum do que você imagina. Mas agora eu tenho uma boa notícia para você. Chegou Fumazil. Fumazil é um comprimido que dissolve rapidamente na boca e auxilia no combate ao tabagismo e aos sintomas da abstinência dia após dia. Veja o recado do Marcelo Serrado. Eu tentei parar de fumar, mas depois eu voltei. E eu também voltei. Voltei a nadar. Voltei a correr. Voltei a jogar. Voltei a dançar. E o mais importante, eu voltei a me sentir melhor. Tudo isso graças a Fumazil. Fumazil é um comprimido que dissolve rapidamente na boca, que auxilia no combate ao tabagismo e aos sintomas da abstinência, dia após dia. Escolha uma data para parar de fumar e conte com a ajuda de Fumazil. Escolheu não fumar? Escolha Fumazil. Viu só? Com Fumazil ficou mais fácil parar de fumar. Fumazil tem fórmula exclusiva que ajuda a controlar a ansiedade e a vontade de fumar. E o melhor de tudo é que Fumazil não contém nicotina e não tem efeitos colaterais. Você encontra Fumazil em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de farmácias Panvel. Ao chegar à farmácia, não aceite outro. Exija Fumazil. Escolheu não fumar? Escolha Fumazil. Muito bem, já estou de volta. Recomeço. Preste atenção nesta palavra. Débora de Oliveira e Inter e Grêmio querem recomeçar. Estava mais que na hora, né?